Hoje o papo é sério. A gente vai analisar um caso que acendeu um verdadeiro alerta vermelho no mercado financeiro. O caso da Fictor e seus investimentos que prometiam retornos altíssimos. A coisa ficou tão séria que a empresa acabou na mira da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, justamente por causa dessas promessas que, sinceramente, pareciam boas demais para ser verdade e deixaram um monte de gente de cabelo em pé. E a grande questão que a gente vai desvendar aqui é exatamente essa. Muita gente colocou dinheiro ali achando que estava num produto super seguro, tipo uma renda fixa, só que a realidade, escondida no contrato, era bem outra, com riscos que, olha, quase ninguém imaginava. Então, vamos mergulhar fundo nisso para entender o que aconteceu de verdade. A promessa era de encher os olhos, né? Rendimentos que chegavam a 3% ao mês. Para a gente ter uma noção do que isso significa, é um valor muito, mas muito acima do que a renda fixa tradicional paga. Bem mais alto que a própria taxa Selic, que é o nosso juro básico da economia. E sempre que a gente vê um retorno desses, uma pergunta tem que acender na cabeça. Qual é o tamanho do risco por trás disso? Ok, vamos por partes. Primeiro, vamos entender o que exatamente a Factor oferecia e por que, de uma hora para outra, um monte de problemas começaram a pipocar. A situação ficou feia mesmo no final de 2025, quando as reclamações simplesmente explodiram. Eram pessoas de todo o Brasil relatando atrasos para receber os rendimentos e uma dificuldade enorme para conseguir resgatar o próprio dinheiro. E a resposta da empresa, basicamente, ficava só estendendo os prazos, sem dar nenhuma explicação clara. Isso, claro, criou um clima de desconfiança gigantesco. E são essas reclamações todas que nos trazem para o ponto central de toda essa história. Para a gente entender por que o dinheiro ficou travado, é absolutamente fundamental saber a diferença entre ser um credor, que é um normal no investimento, e ser um sócio de um negócio. Pensa no CDB, por exemplo, que quase todo mundo conhece. Quando alguém investe no CDB, na prática, essa pessoa está emprestando dinheiro para um banco. E em troca desse empréstimo, o banco paga juros. Simples assim. A pessoa é credora do banco. Ponto. Ah, mas e se o banco quebrar? Bem, para isso existe o Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. Ele é como se fosse um seguro que protege o dinheiro aplicado em até R$ 250 mil. É uma camada de proteção importantíssima para esses investimentos mais tradicionais. Só que o produto da Fictor era outra coisa, bem diferente, uma SCP, ou Sociedade em Conta de Participação. E aqui, gente, a lógica vira de cabeça para baixo. Em vez de emprestar dinheiro, a SCP cria uma sociedade. De um lado tem o sócio ostensivo, que no caso era a Fictor, a empresa que gerencia o negócio. E do outro, o sócio participante, que era o tal investidor, que é quem entra com o capital. A diferença fica gritante quando a gente coloca um do lado do outro. No CDB, a pessoa é credora, tem a garantia do FGC e o risco é baixo. Já na SCP da Fictor, a pessoa vira sócia do negócio, não tem garantia nenhuma e o risco é altíssimo, porque ele está 100% ligado ao sucesso ou ao fracasso daquele empreendimento. É o dia e a noite. Com essa estrutura de risco todo sendo vendida como se fosse um investimento tranquilo, os sinais de alerta começaram a piscar por todo lado. E aí, a CVM, que é tipo xerife do mercado de capitais, teve que entrar em cena. A CVM logo identificou um monte de problema. Primeiro, os retornos absurdamente altos já eram um baita indício de risco elevado. Segundo, o jeito que eles captavam o dinheiro. A Fictor usava rede social, assessor, tudo para vender isso em massa. Isso é o que a gente chama de oferta pública. E para fazer isso, precisa de um registro na CVM, que a empresa não tinha. E para piorar, uma falta de transparência total. Sem auditoria, sem nada que garantisse a proteção do dinheiro. E olha, a coisa era tão clara que a própria Associação dos Assessores de Investimento, a ABAI, foi lá e formalizou uma denúncia na CVM. Eles basicamente disseram, olha, ao vender esses contratos publicamente sem autorização, a Fictor está operando totalmente fora das regras do jogo. E tudo isso que a gente viu nos leva agora ao grande final dessa história, a revelação da verdadeira armadilha legal e financeira em que as pessoas que colocaram dinheiro nas SCPs da Fictor caíram. Porque, no fim das contas, tudo, absolutamente tudo, se resume ao que estava escrito no papel. E o contrato que as pessoas assinaram não era um contrato de empréstimo como tanta gente pensava. Era, na verdade, um acordo de sociedade. Isso mesmo, transformava o investidor em um sócio participante, um tipo de sócio oculto do negócio. E a consequência disso é a mais brutal de todas. Ao se tornar sócio, quem botou o dinheiro ali assumiu, na prática,
100% do risco daquele empreendimento, mas sem ter nenhum controle sobre a gestão. O perigo mortal dessa estrutura é exatamente esse. Se o negócio der errado, o sócio participante, ou seja, quem investiu, simplesmente perde todo o capital que aplicou. O dinheiro vira pó. Não tem garantia, não tem seguro, não tem para quem reclamar. Diante de um caso pesado como esse, a pergunta mais importante que fica é como a gente pode evitar cair em armadilhas parecidas. Então, vamos para a parte prática. Eu preparei um checklist aqui bem simples, mas que é muito poderoso. Primeiro, o retorno prometido é realista? Desconfie de milagres. Segundo, tem garantia do FGC? Isso já é um baita filtro de segurança. Terceiro, a oferta tem registro na CVM, principalmente se estão anunciando para todo lado? E, por fim, o mais crucial de todos, leia e entenda o contrato. É preciso saber com todas as letras se o papel ali é de credor ou de sócio. E para a gente fechar, a grande lição que fica desse caso todo é a importância de fazer essa pergunta fundamental antes de qualquer aplicação. Entender a diferença entre emprestar o seu dinheiro e se tornar parceiro em um negócio de risco pode ser exatamente a linha que separa um investimento de uma aposta que pode custar tudo.